Ela passou por isso com apenas 13 anos de idade. Meus irmãos, é de arrepiar o testemunho dessa cantora. Testemunho muito forte da cantora Lourdes Silva. Assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Papo 2. O link está na descrição desse vídeo. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Vamos assistir o vídeo. Quando você começou a cantar, foi no berço? Como é que foi esse chamado aí? Não foi de berço. Assim, quando meu pai era vivo, a gente... eu cantava com meus irmãos, mas não era música da igreja, né? Era com meu pai, assim. Então eu já gostava de cantar desde aquela época. Gostava de tocar música secular, né? Um negócio. Ué, era o que tinha, fala. Era o que tinha pra Se a época. música for boa, assim, a música for boa, né? É, Sertanejo? era raça negra. Não, mas o Raça Negra. Essas coisas assim. Aí a gente sempre gostava de cantar, era karaokê, aquela coisa. Aí eu fui e falei assim, poxa. Aí depois, tipo, sempre que meu pai não gostava de música evangélica. Aí, quando meu pai saía, a gente botava louvor. Aí eu falei, vai, eu gosto de louvor. Já gostava, né, da coisa, né, do louvor, eu gostava, eu ficava cantando louvor. Aí quando meu pai tava quase pra chegar, eu tirava. Aí eu botava música secular de novo. Então era desde pequena, assim, a gente sempre gostou de cantar, assim, eu e meus irmãos. Mas só quem seguiu mesmo cantando fui eu. Mas assim, sua mãe era cristã, o seu pai não era, né? Ninguém era cristão. E você gostava Nem eu de louvor? também, eu gostava de louvor. Deus já tava fazendo já um chamado de ajuda. Já. Tanto que hoje eu sou a coluna da minha casa, né? É mesmo? Eita. Sou a coluna da minha casa. Glória a Deus. Mas, que mistério, hein? Mas você não é carioca, você não é daqui. Eu sou mineira. Tu é mineira? Mineiro, aí. A primeira vez que eu vejo um mineiro acelerado, cara. Não, é. Porque o mineiro realmente é mais devagar, né? Eu sou hiperativo, sou. Fala, Tá. sou, não. Moço. Trembão. Tem banço. É porque também vai indo pra alguns lugares, aí acaba pegando um pouco de sotaque de um pouco Não, tu de tem cada sotaque lugar. carioca todinho. Tu tem sotaque carioca todinho. Tu não tem sotaque... Eu tenho sotaque carioca. Tem, sim. Meu Tem Deus mesmo? do céu. É tá mesmo? bom. É Ainda? mesmo? Fala mesmo. Não sei falar. Não consigo. Fala mesmo. Não consigo. Mas aí, qual cidade de Minas que você era? Então, eu perguntei à minha mãe não se lembra, né, do lugar de Minas. Não, você nasceu lá e veio pra cá. Não, nasci lá. Fiquei lá desde pequena. Tipo, acho que com uns 7 anos por aí. Depois eu vim pra cá, pro Rio. Aí eu já não lembro, Não, entendeu? peraí. Vamos lá. Todos nós... peraí. Todos nós temos certidão de nascimento. Basta, muito falso aí. Então, Todos nós temos certidão de nascimento. Sim. E lá tá lá, natural da cidade de... Tu não tem isso não, tu... Tem. Então, lá tá escrito. De Minas, mas eu não lembro. gente, deixa eu Peraí. deixar uma coisa aqui pra vocês, um recado. Quando vocês for ouvir o podcast, dá uma olhada na sua certidão de nascimento. Mas eu vou contar. Não, Mas eu vou explicar. Não, vou explicar não. Não, explica. Pode explicar, vai. Fala, É fica à vontade. porque a minha mãe, né? Tipo, minha mãe e meu pai na época, teve uma enchente e tal, assim, e perdemos o documento, entendeu? Então, quando registrou que a gente nasceu no Rio, mas a gente não nasceu no Rio, a gente nasceu em Minas, entendeu? Pensei que ia falar que era indigente. Não, Aí, menina. Então, mais ou menos isso, entendeu? É uma história meio complicada. É uma história meio doida, né? Sim, mas aí como é que foi a sua infância? Você, depois que você passou aquele período ali... Passou por muita dificuldade, como é que foi? Passamos fome, Que isso? passamos fome. Lá em Minas ainda? Não, aqui no Rio já. Aqui? Como é que vocês chegaram Meu aqui? pai era eletricista, né? Então, De predial ou mecânico? normal. Eletricista. Não, de carro ou de casa? Isso que De eu quero... casa, de casa. Não, Meu TDAH gritando. Não, sim, você passou fome. Sim, Aqui no passamos Rio. fome, muita dificuldade, entendeu? Eu e minha mãe, de tudo da roça, né? Só ficava presa dentro de casa, não podia sair. Então, até pra gente... hoje, eu consigo falar mais com o público, assim, mas a gente sempre foi muito presa, assim, era muito rígida, né? A nossa criação, assim, entendeu? Pra passar na rua, eu tinha que falar. Meu pai falava assim, tem que falar com os outros. Se você não falar, você apanha em casa. Eita. A gente já saía na rua já sabendo que Ameaçado de tinha que falar. morte. Tinha que ser... Mas a nossa educação sempre foi muito boa, Boa. entendeu?
independente das coisas, né, que a gente passou, a gente sempre foi muito bem educado pelo meu pai. E é isso. Sim. Até agora. Sim, mas assim, você hoje está na presença do Senhor, mas assim, para você chegar até né, esse patamar hoje, Até conhecer Jesus. essa sua infância dessa forma que você passou, teve alguém que, ou alguma situação que te motivou a chegar Até Jesus. Até Jesus. Sim. Então, desde pequena, né, meu pai... minha mãe foi violentada, né, pelo meu pai várias vezes. E depois que... Eu sempre separava a briga dos meus pais, né? Porque se meus irmãos se separassem, eles apanhavam. Então, Você é menina, né? E eu não dormia, eu não conseguia ir pra escola direito, porque se eu fosse pra escola eu ficava com medo da minha mãe sofrer alguma coisa em casa e, tipo, não ter ninguém pra poder ajudar ela. Tô nervosa. Não, pode Calma, falar, calma. ficar calma. E eu sempre ficava focada na minha mãe, e minha mãe sempre me rejeitou um pouquinho, entendeu? E eu sempre fui a única que separava a briga deles, né? Então, era sempre aquela situação, aquele medo, aquela coisa. E depois que o meu pai faleceu, né? Ele batia muito minha mãe. Depois que ele faleceu, fomos morar em Cabo Frio. E lá eu fui abusada, né? Pelo nosso vizinho. E fiquei grávida, né? Não, peraí. 13 anos. Peraí. Você engravidou com 13 Peraí, você foi pra Cabo Frio abusado pelo teu vizinho? É o quê? Você foi abusado pelo seu No vizinho? meu vizinho. Que loucura é essa, gente? Com 13 anos? Com 13 anos. Mas como é que foi isso? Não precisa entrar muito detalhes, não, só pra... Sim, a gente tava eu e meus irmãos, né? Saímos pra poder passear um pouco e tal. Já tava ficando muito tarde, era acho que umas 4 e pouca da manhã. Eu nunca vou esquecer esse dia, né? Era umas 4 e pouca da manhã, se eu não me engano. E eu falei assim, irmão, quero ir pra casa, que eu tô com muito sono. Ele já gostava de ficar na rua, né? O pessoal também. Mas eu falei, quero ir pra minha casa. E como era nosso vizinho, ele se ofereceu pra me trazer em casa, pra me levar em casa. Eu falei assim, então tá bom. Já que é pra me levar, vou olhei logo com meu irmão, assim, ele sempre se comunica com o olhar, né? Ele falou assim, não, pode ir. Aí ele foi e me levou, e aí aconteceu essa situação. Eu tô rindo de nervoso, tá, gente? E foi uma situação muito horrível, né? E ele sumiu. E aí eu engravidei, quando eu descobri, eu e minha mãe pegamos, viemos pro Rio, e eu perdi, com 1 mês e pouco. Eu perdi, com 13 anos. Aí, eu falei assim, eu preciso ir pra uma igreja. Preciso ir, mas eu não quero aceitar Jesus nem nada, só quero ir pra uma igreja cultuar mesmo, né, ver como é e tal. E quando eu fui pra igreja nesse dia, voltando pro Rio, né, depois de um tempinho, eu fui pra essa igreja e uma pessoa foi usada pra mim, né, Deus usou essa pessoa pra mim, e desse dia, era uma igreja muito pequenininha que eu fui, tipo assim, quando eu entrei, eu falei assim, eu não vou mais, não quero mais sair da igreja, eu vou entrar mesmo, vou ficar na igreja. Na verdade, nunca tinha entrado pra igreja, né? Falei assim, eu vou entrar pra igreja e vou ficar. E até hoje eu tô na igreja. E é isso. Nunca me afastei da presença de Deus. Mas A gente passa por muitas coisas, mas nunca me afastei. Desde meus 14 anos. Foi com 14 anos que eu aceitei Jesus. Mas o que você sentiu emocionalmente naquele período? Né? Com 13 anos, naquela situação ali? Porque isso aí é uma violência contra uma mulher, uma menina, uma criança, né? 13 anos, uma criança. Como é que ficou o seu psicológico? Traumas? Com medo de sair na rua? Muitos traumas. Eu fiquei com muito medo. Tipo assim, se alguém falasse em vizinho alguma coisa, já... Não quero ficar perto de ninguém, quero ficar só com a minha mãe. Até porque a gente já era de ficar um pouco preso dentro de casa, né? Meu irmão que tentou tirar a gente um pouco, né? Pra sair, mas a situação era muito difícil, eu não conseguia. E seu irmão não ficou com certo... Se sentiu culpado, não? Se sentiu muito culpado, com certeza. Ele, se eu soubesse, não sei o quê, eu não tinha deixado, mas infelizmente aconteceu. É porque até então, né, uma criança com 13 anos não vai ter a maldade de falar, entra no carro Hoje em dia a gente já E era nosso vizinho, tipo assim, ele morava ali há anos. Já conhecia você? Já conhecia, entendeu? Então a gente não esperava que isso ia acontecer. Mas a tua família acreditou quando você contou? Porque Acreditou. Tem esse lance também, né? Acreditou. É porque às vezes fala, você que Tem se família- ofereceu. tem família né? Não, até porque primeiro que eu não me ofereci pra ele me levar, ele que se ofereceu pra me levar. Então, tipo assim, não tinha como inventar uma coisa daquela. Entendeu? Eles super acreditaram em mim, fomos pro hospital, tudo certinho e tal. Eles acreditaram, tanto que ele sumiu, né? Ele sumiu, nunca mais a gente viu ele. Ele tinha uns 30 e poucos anos. No caso, foi denunciado. Foi denunciado, tudo certinho, a gente não achou ele. Sumiu. Ainda levou meu telefone, que na época era um telefone pequenininho, assim, branquinho, acho que da Cara, Nokia, que sei lá. isso, gente? Sério. Violência, ainda Levou meu telefone, Caramba. Que situação, cara.
Mas esse foi, daí pra cá, foi só vitória. Não. Não, Não. foi só vitória. Mas tu chegou a sentir medo ou vergonha de contar isso pra alguém naquele momento ali ou não? Eu senti medo de contar pra minha família, né? Mas quando eles chegaram, eles olharam pra mim e falaram assim, o que tá acontecendo? Tipo, já me conhece, já viu, tipo, caramba, o que tá acontecendo? E aí eu consegui contar, mas pras pessoas de fora, eu fiquei com muita vergonha, muito medo, assim, né? De falar, alguém me julgar, alguma coisa assim. Mas todo mundo me apoiou, então pra mim foi um pouco mais tranquilo, né, de falar. Mas assim, tipo, até te perguntar, porque numa situação dessa, diante assim, da lei, você foi violentada, né? Violentada por forçada essa situação, né? Até tem muitas meninas que passam por isso, até a gente um conselho, conta pra alguém, entendeu? O que tá acontecendo, denuncia, porque isso aí é um absurdo, entendeu? Naquele momento ali, sabe o que passou pela sua cabeça? Se de repente vingasse a gravidez e de repente tirar a criança, como seria de repente naquele momento ali? Porque você com 13 anos é uma criança, você não ter condições de repente, né? Criar de repente, né? Clima de uma criança, mas sabendo assim, poxa, eu posso tirar, mas de repente você desejaria tirar aquela criança? Eu não ia tirar. Porque eu acho assim, se Deus permite você engravidar, você não tem que tirar. Porque é uma coisa que Ele tá plantando em você. Mas desde o momento que Ele mesmo tira, porque... isso aí. Entendeu? Então eu acho que se Deus permitisse eu ficar grávida, eu ficaria. Estaria com meu filho e tudo tranquilo. Mas se Deus permitiu eu não engravidar, Deus sabe de todas essas coisas. Mas se viesse, eu ia amar da mesma forma. Mesmo sabendo que foi de algo que me trouxe muita dor, eu iria amar da mesma forma. Rapaz, isso me fez lembrar, eu lembro que época de escola, tava tendo uma palestra na escola sobre aborto, né? E o palestrante falava sobre isso, e ele contava que em casos de violência, né? Em casos de situações assim, a lei permitia tirar a criança e tudo mais. Aí ele mostrou o caso de uma menina de uma favela, uma comunidade no Rio de Janeiro, onde essa menina ela foi violentada por um traficante e ela veio engravidar. E ela fez de tudo para tirar a criança. Tomou remédio, pegou peso, um monte de coisa. E nisso, ele era bem clarinho assim, um rapaz gordinho clarinho. Tinha uma menininha, assim, brincando perto, assim, perto dele, assim, e tal. E a menina tava chorando. É a menina bem escurinha mesmo, assim. E eu pensei até que fosse filho de alguém lá. E toda hora ele ia lá, falava com a menina e tudo mais. Aí, de repente, ele falou assim, gente, quem concorda que essa menina, por ser violentada, ela pode tirar a criança? Um monte de gente levantou a mão. Não, claro, com certeza, porque o corpo dela, poxa, menina nova, a situação dessa. Aí, enfim. Ele falou assim, gente, essa menina, ela não conseguiu tirar a criança nasceu. E para alguns acham que isso é uma maldição. Hoje me faz ser o homem mais feliz do mundo. Porque ela entregou a criança para adoção, e ele adotou a menina, a garotinha. Deus. E ele pegou no colo assim, cara, que todo mundo começou a chorar, né? Ele botou no colo assim e falou assim, essa aqui, ó, é minha filha, adotei ela e hoje me faz ser o mais feliz do mundo. Para alguns é maldição, mas para mim é benção. Então assim, Deus, ele pode pegar alguém que veio de uma situação dessa e pode fazer um grande milagre. Com certeza. Aí é o poder de Deus. Mas no seu caso foi diferente, né? Porque de repente Deus sabia naquele momento o que você iria enfrentar, como é que seria de repente, como é que você se comportaria naquele momento. De repente, algumas meninas até queriam tirar sua própria vida, né? Porque é uma vergonha, imagina. Verdade. Seu próprio vizinho chegar e fazer uma coisa dessa. Mas enfim é isso. Voltando à nossas perguntas. Na verdade, então, a partir dos seus 14 anos, você ingressou no Evangelho. Sim. E como é que foi sua vida no Evangelho de lá pra cá? Ai, foi muito bom. E eu acho que a parte de eu começar a cantar foi muito rápido, assim. No meu ver, né? Eu comecei aceitei Jesus com 14 anos, com 15 eu me batizei. Com 16 para 17 eu tava cantando. Tipo, eu estava no grupo jovem, aquela coisa, né? Aquele primeiro amor. Então era muito bom. Então, foi muito legal, Foi... Foi muito legal? Foi muito legal. E de lá pra cá, diretão? Diretão, nunca mais parei. Deus sempre me prometendo muitas coisas. E eu sempre com aquela fé inabalável. Eu falei, não, vambora. Se Deus tá me falando, então vambora. Tu já tinha um sonho já de cantar?
Ou tu Depois só que cantava eu- por hobby mesmo? Não, depois que eu aceitei Jesus e eu vi, tipo assim, eu começava a pegar, porque aqui no primeiro amor a gente escreve as letras da música, começa a cantar aquela Tu tem coisa. música? Escrita? Não, tô Autoral? falando de louvores, pra poder aprender. Ah, pra porque aprender, porque sim, na sim, época era sim. mais assim, não tinha tanto celular, assim, pra É, a gente botar pegava um- aquelas pastinhas, botava... era mais CD, DVD, essas lembro coisas assim. Aí disso. eu pegava e ficava escrevendo pra poder saber a letra da música. Então, já gostava. Falei assim, poxa, eu quero ser cantora. Aí quando eu botei na cabeça, já era. E Deus também já tinha me prometido isso. Eu falei, então vambora. Aí eu comecei, não tava muito entendendo o que Deus queria, mas eu tava indo. Quando eu entendi mesmo que era aquilo, eu falei, agora vambora. Aí eu comecei. Mas hoje você sobrevive de música. Hoje eu sobrevivo de música. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Tu já fez o Eu quê já pra vendi sobreviver? Que tu já- empadas. Vendeu empada? Tu já foi a moça da Antigamente, eu fui empadinha? A menina das A empadas. menina das empadas. Na época eu vendia empada em Caxias, no Calçadão. Levava pra algumas igrejas também, pra poder vender. Ninguém comprava, né? Porque igreja... Eles compravam. Comprava? Sabe por quê? Eu tenho até esse testemunho é muito forte. As pessoas dão 10% do dízimo, Sim. né? E eu dava metade do meu dízimo. Eu falei assim, se eu vender essas empadas toda, então eu vou dar metade do dízimo. Então eu sempre fazia um propósito com Deus, um voto ou alguma coisa assim com Deus, né? Pra me poder vender. E tipo assim, tinha igreja que eu ia, sério, por Deus, eu ajoelhava, deixava as empadas lá embaixo, subia pra poder ajoelhar pra poder orar. Quando eu levantava, aí subia uma pessoa já vendendo as empadas todas. Bem. Eu olhava assim, tipo, cara, meu olho enchia de lágrima, porque era uma coisa surreal, sabe? Quando você fala assim, faz um propósito com Deus, Deus te honra. E sempre foi assim, com Deus, sabe? Tudo que eu pegava pra vender, colocava a mão, Deus sempre fazia algo por mim, sempre operava. Você morava onde nessa época? Oi? Morava onde nessa época? Morava em Vila dos Teles. Você morava em Vários Teles e ia pra Caxias vender Pra empada. Caxias. que Rodava não ali, vendia em Vila dos rodava, Teles? também rodava ali, mas o meu forte era rodar em Caxias. Porque lá é mais entendeu? movimentado. Caxias é muita gente, cara. Muita gente, entendeu? É muita gente. Aí vendia. Ah, graças. Mas chegou a fazer outra coisa além de vender empadas? Não, Faxina. não. Eu não posso, eu tenho um hernia de disco, não posso. Você tem hernia de disco? Que isso, gente? Você é cantora, hernia de disco, né? Não tem como. Calma aí. Não entendeu, não. Não, você falou faxina, não foi? Eu entendi você falar faxina. Ela não entendeu. Deixa Tá, quieto. deixa quieto. Que bom que você entendeu. Você não, mas por quê? Você é postura? É hereditário? O que aconteceu contigo? Hereditário mesmo. Tua De família? família, velho? Tem isso? Tem. Tem? Coração grande também tem? Gente, que... Pressão alta? Tudo. Tu é diabética? Diabética. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, tem poder. Zé Meningite. TDAH. Tudo você imaginar tem. TDAH é pra cantar, eu esqueço a letra. Aí eu só a igreja. Não é só a igreja. Acho que eu esqueci mesmo. Meu Só a igreja. Deus. Aí pode fazer Mas- isso mas- não, mas- pode fazer isso não. Mas com essas dificuldades, isso aí de repente te desmotivou a cantar? Fala assim, pô, não vou conseguir. Não. Porque às vezes acontece. Teve cara. coisas que aconteceram piores comigo. Pra mim parar de cantar, eu não parei. De eu chegar na igreja, tipo assim, na época, eu não sabia cantar direito não, tá? Eu canto hoje, mas eu não sabia cantar direito, não entendia nada de tom, não entendia nada. E as pessoas riam de mim. Era assim, eu acabava de cantar, ia lá pra fora beber água, as pessoas ficavam falando, tu vê que a garota cantou mal a beça, não sei o quê. Aí teve uma vez que eu ia parar de cantar. Quando eu ouvi isso, eu fui pra casa chorando. Porque eu tinha dado o meu melhor, a igreja pegou fogo nesse dia. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu fui pra casa chorando. Eu morava numa igreja que era no fundo de quintal, pedacinho do céu. Tu morava na igreja? Morava. Era uma casa e a igreja... Era no fundo de quintal mesmo, a casa que eu morava. Tu já morou em quantos lugares assim? Muitos. Que mistério é esse? Já É chegou a arca, morar né? na rua? Não, na rua não. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu morava nessa igreja, era uma bispa que cuidava de mim e tal, e eu fui pra casa dela, né, e chorando muito, e eu gostava de limpar a igreja, eu sempre limpava a igreja lá, eu falei assim, eu não vou mais cantar, e eu sempre quando limpava a igreja, eu colocava louvor, só que eu falei assim, de tanto ouvir isso, eu não vou mais cantar, não quero mais saber, aí eu fui, fui dormir, quando eu cheguei da igreja, fui dormir, aí eu falei assim, Deus, eu sei que eu comecei a orar, antes de dormir, eu falei assim, Deus, eu sei que o senhor não entende nada de aula de canto, mas me ensina melisma, me ensina isso, me ensina aquilo. Comecei a falar as coisas que eu sabia, né, sabia os nomes, mas não sabia fazer. Peguei, cheio de lágrimas, chorando muito, e eu fui dormir. No outro dia, era minha vez de limpar a igreja. Fui limpar a igreja. Aí eu fui e coloquei a música pra eu poder ouvir. Aí o Espírito Santo, assim, coloca o playback. Eu falei, não vou botar nada porque eu não vou mais cantar.
Só limpar na igreja mesmo. Aí eu fui, tá bom, botei o playback. Comecei a ouvir, eu falei assim, não vou cantar. Quando eu comecei a cantar, eu notei um negócio diferente. Eu falei assim, poxa, eu não sabia fazer isso aqui não, que estranho. Aí eu fui, botei um playback no tom mais alto, comecei a fazer um monte de melismo, um monte de coisa. Eu falei assim, que negócio é esse, gente? Eu não sabia fazer isso. Então, tipo assim, foi Deus que me ensinou. Eu fiz aula de canto depois? Fiz. Mas o que eu precisava tipo assim, vai pra frente, entendeu? Foi isso. Pontapé inicial. Isso, pontapé inicial foi isso. E eu sei que foi Deus que me ensinou, entendeu? Hoje eu aperfeiçoei, mas foi Deus que me ensinou. Então, é isso. Mas eu pensei em parar, sim. Me casei. Ê, que benção, hein? Tinha me casado, fiquei 2 anos. Por quê? Você parou? Separei. Que isso, gente. É, gente, foi difícil. Conta pra gente o que aconteceu. Foi o que que polêmico. Não, pode falar à vontade. Aqui não é polêmico não, mas aí... Se o caso é polêmico, É, faz e- parte da tua vida, estamos aí. Porque sempre tem uma coisa Tivemos, errada. olha isso. Tivemos essa palavra. Tivemos até um programa aqui também, né? Sobre conscientização do Dia da Mulher e tal. Porque, como você falou do começo da sua vida, até hoje existem pessoas sendo abusadas. E não Mas ela só, nem falou, cara. não só fisicamente, não, pelo que ela já viveu. Entendeu? Mas é necessário que muitas pessoas coloquem ali expor as suas experiências, tanto boas quanto ruins, que pode assim acrescentar na vida de alguém. É porque tem muitas pessoas que passam por isso, qualquer tipo de abuso, e não fala, Tem gente que acha que é até normal. entendeu? Acha Normaliza, normal, na verdade. Perdoa O toda a vida. O pessoal tá boiando na situação. Você foi casado, você separou, mas por que você se separou? Porque eu fui agredida. Fisicamente? Fisicamente Que e isso, verbalmente. Que isso, gente. Rapaz. E o camarada era crente? Era meu baterista. Aí, tá vendo, Adriano? É isso que eu falo. É isso que eu falo, cara. Baterista só Jesus, cara. Não tem nada a ver, cara. Tem nada a ver, meu E Deus. o do Carnudo? céu. A maioria é Carnudo. Tipo, não dou respeito, mas não é do baterista. Não, ainda dizia que era filho de pastor. E ele era um FDP, filho de pastor. Era filho de pastor? Era os avós, era todo mundo evangélico. Mas quando começou essa violência? Porque o casamento é assim, começa uma bênção. Como é que foi? Você conheceu ele na igreja? Conheci na igreja. Amor à primeira vista? Foi, amor à primeira vista. A gente começou foi muito rápido, assim, também. Eu tava morando sozinha, né, e tal. E como eu falei, eu morava nessa igreja, né, na casa dessa bispa, né, e tal. Quando eu saí de lá, tipo assim, lá era muita oração, muita coisa, né. Então, quando eu saí de lá e fui morar sozinha, a depressão, ela veio muito forte pra cima de mim. Também que esses gatinhos. E eu senti muita falta, assim, e tal. Daí depois eu comecei a namorar. Aí eu falei assim, poxa, eu sinto falta de morar lá com ele, de estar lá e tal. E começou a se aprofundar muito. Aí eu já tava conhecendo ele, eu falei, não, gente, vamos casar, né? Mas não agora e tal. Aí o pastor, que é primo dele e tal, viu que eu tava passando por uma situação muito difícil, né? Tava mutilando muito. E o pessoal dormia lá em casa, ficava lá em casa. Então, eu fui aconselhada a casar. Falou assim, ou você se casa ou você vai se matar. Porque todo dia você se mutila e você precisa, né? O teu nível De de ansiedade e depressão era tão alto assim? Era Tão alto assim? Não era muito ano alto. passado, né? Era muito alto. Mas será que isso é por causa do trauma que você sofreu na infância? Arrecada muitas coisas, né? Desde lá da infância até aqui. Família tóxica também, né? Sim. Você falou que teu pai e tua mãe tem muita violência também, entre os Sim. dois e tudo mais. Então, pra ter noção, gente, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Fica à vontade. No dia que... um dia antes do meu casamento, que eu aprendi que casamento é um só e você não pode se separar. Sim. Então, eu levava muito pro espiritual. Tipo assim, isso aqui é a fúria do inimigo. Então, um dia antes do meu casamento, eu descobri que o meu futuro marido... Futuro ex. Futuro ex? Tava conversando com uma outra ex dele. Ei, Conversando. baixou o Espírito de Salomão. Calma aí. Espírito de cara. Salomão. Aí mandava fotos, aquelas coisas. Aí eu descobri tudo. Aí eu falei assim, vou perdoar. Peraí.
Que eu levei pro espiritual. Não, mas Assim, se acho fosse que isso é levar pro lado fúria. espiritual, não seria Deus te revelando o que estava acontecendo? Sim, mas eu não Lourdes, tinha, isso eu aí não eu tava falando tinha contigo, mentalidade, eu não tinha mentalidade, Que tu maturidade, eu não tinha maturidade. Porque pra mim, casamento tinha que ser um só, aí era assim, era fúria do inimigo e tal, e isso foi, e ele falava pra mim que era coisa do passado, mas não era do passado. Desculpa te fazer uma pergunta. Sua mãe é Pode viva ainda até hoje? Minha mãe é viva, ela Você não deve estar tinha uma assistindo. mãe pra te aconselhar, falar, minha filha? Então, como eu disse, minha mãe, a gente é muito da roça, então minha mãe não tem aquele aprendizado, aquela maturidade de explicar assim as coisas pra gente. É porque Quem eu- Na explicava era meu verdade, os pai. pais não explicavam. Não explicava. Os pais antigos não explicavam como é que era a vida de Não, casado. É porque... Não. Você Eu casava não e depois tive- descobria E meus como é pais que não era. foram tão exemplo de casal pra mim. É. Tipo assim, eu vou seguir o exemplo dos meus pais. Se eu seguisse o exemplo dos meus pais, eu já vi o que ia dar, né? É porque... Porque eles não tinham aquela vida normal de um casal normal. Era só agressão, aquela coisa, bebedeira. Então não tinha do que pegar ali do relacionamento deles. O que eu pude pegar foram as coisas boas, que é educação, que você tem que ser educado, tem que respeitar as pessoas, não pegar nada de ninguém, não pode... Essas coisas assim eu aprendi, entendeu? Mas agora, pra relacionamento, eu não tive... ninguém pode dar o que não tem, né? O Entendeu? pessoal do interior, cara, eles têm na cabeça dele o seguinte: pra casar pra poder fazer a vida, poder ter um marido, pra ter uma casa. O pensamento deles é esse: casar pra poder ser alguém na vida. Mas na verdade isso é apenas um paliativo, né? Mas concluindo, Deus te revelou lá que o camarada tava espiando outra terra, tipo, pra até falar, e você mesmo assim pensou: não, eu vou casar, vou perdoar ele e Deus vai fazer a obra. Foi basicamente isso. Aí, o primeiro sinal foi... tinha uma pessoa da família dele na minha casa e ele jogou a panela de pressão no chão, tava de vestido de branco, porque eu ia casar no cartório primeiro. E a nossa festa ia ser depois. Aí ele jogou a panela de pressão no chão pra sujar o meu vestido. E chutou o fogão assim. Foi a No dia do primeira- casamento? No dia do casamento no cartório. Lourdes, pelo amor de Deus. E eu falei assim, cara... É fúria. É a fúria. Não. Era o diabo. Coitado do Na diabo. minha cabeça, O a diabo Coitado do tá inimigo. A mente fechada da pessoa é uma coisa muito complicada, de espiritualizar tudo. Gente, pelo amor de Deus, não espiritualiza não, porque... Eu posso dar um comentário? Eu sou mais Pode. velho que você. 2 anos. Já fui casado. 2 anos é ruim. Bem mais velho. E já fui casado também. Já passei por isso. Cara, eu acho que naquele momento ali você estava com um nível de carência muito alto. Tanto, não só em relação ao homem, mas em relação a pessoas. Porque tem isso também, cara. Na verdade, as pessoas que estavam te empurrando pra casar, não era? Não, e também tem a questão da Também. carência também. Você precisa de O alguém. meu medo era também por causa da minha depressão, porque o pastor ficava enchendo a minha cabeça. Não, a Você depressão vai deixa a gente casar? isolada, a gente acha assim, poxa, eu vou casar, de repente vai ser isso que vai resolver meu problema. Quer uma coisa nova, não, de repente isso vai... Dá certo. Aí é o problema, que é onde entra... E eu vou falar aqui mais uma vez, gente, esse negócio de crente querer namorar, não, vou casar logo de uma vez, isso não dá certo. Não dá certo. Conhece Não a dá pessoa certo. primeiro. Jacó ficou 7 anos lá, não foi? E depois mais 7. Meu irmão, tem que... Ó, não vai ficar também, entendeu? Mas faz o negócio certinho, gente. Namora primeiro, conhece a pessoa, pelo menos um pouco, depois tu noiva. Vê como é... A Bíblia fala, eu até falei no carro com você sobre isso, né? Foi, Que pelos frutos tu conhece a árvore. Se a árvore produz fruto bom, a árvore é boa. é verdade. Se Mas- você vai casar com uma menina não obedece o pai, não obedece a mãe, É verdade. é bagunceiro, irmão, isso não vai dar certo. Ou tem fotos com conversa de ex no WhatsApp. Não vai dar certo. Não tem como. Mas você sabe que Jacó era analfabeto, né? Ele amava, eu não lia. Ele amava Raquel e não lia, mas deixa isso pra lá. Mas aí ele tentou sujar teu vestido. No dia do casamento. Tentou sujar meu vestido. E pra provar, tinha alguém da família dele lá, entendeu? Aí depois ainda casamos. E depois que passamos, né? Passamos os dias, eu fui vendo um pouco o lado agressivo, entendeu? Já ali. Eu falei, pô, já Já a lua de mel, já assim, já de cara. Não, depois, Ah, bem um depois. pouquinho depois, Sim, entendeu? Fui vendo um lado meio agressivo, falei, ai, deve ser fúria. A fúria. Tudo era fúria. Não tem nada de Menina. fúria, não, gente. É o caráter mesmo da pessoa. E fui passando por essa situação. E, tipo assim, a primeira agressão, ele chorava, falava assim, não conta pra sua família, porque eu vou mudar. E começava a chorar. Porque eu via na televisão as mulheres chorando, falando que era difícil terminar. Eu achava que era brincadeira, mas não é, porque eu passei. E não aconselho, cara. Não é legal. Você tinha dependência emocional.
Uma dependência emocional muito grande. Pra sair. E ele falava assim, poxa, vou mudar. E isso, ficamos 5, aí fomos pra... Foi 5 o quê? Meses ou ano? 5 meses. Já ficamos 2 anos juntos. Cara, já nos primeiros meses já foi logo aí. Já. No dia do casamento, tá vendo, não tá? Que doideira! Cara, Aí, quando fazia gabinete com os pastores, porque tinha muito pastor que sabe, entendeu? E qual era o conselho dos pastores? isso já perguntaram. Bota a mão na Bíblia. Ah, pelo amor de Deus. Pede perdão e bota a mão na Bíblia e promete que você nunca mais vai fazer isso. Pra ele. Pra ele. Ah, pelo amor de Deus, gente. A Bíblia, Provérbios... Mas Muitos pastores o pastor é aparente, muitos né? pastores aconselharam a ele não fazer isso, porque isso não é certo. Até porque muitos vizinhos já ouviram, tenho muitas provas. Então, se algum vizinho chamasse a polícia pra ele, ia dar muito ruim. Mas aí, Entendeu? eles não culpavam você, não? Não. Porque Ele mesmo falava que ele estava errado, só que para as pessoas de fora ele falava que ele estava certo. Então, é isso que eu tô Entendeu? falando. Os pastores... de repente, Agora, para os pastores, ele confessava, entendeu? Ele tinha a noção. Mas Porque ele levava a prova, gente. o a pastor prova. de vocês, o pastor que é de vocês dois, era parente dele? Um era, quando a gente se mudou de lá para poder vir para Éden, a gente morou em vários lugares, né? Então, cada pastor sabia do que estava acontecendo, entendeu? E eles sabiam, entendeu? Todos os pastores sabiam, porque era uma coisa muito... Cara, não dava pra eu guardar só pra mim, entendeu? Aí eu falava, vamos fazer um tratamento, alguma coisa, pra ver se você melhora, porque isso não é normal, entendeu? E não era agressão de tapinha, não, tá, gente? Era puxar faca, era me enforcar com a toalha. E essas coisas eu fiz eu fiz um vídeo pra ter mais de 1 milhão, e eu não contei os detalhes ali, entendeu? Eu só contei o motivo, entendeu? Então, isso agravou mais ainda a minha depressão. Entendeu? Gravou muito mais. E, tipo assim, me enforcava com a toalha. Às vezes eu deixava de cumprir a agenda pra poder... porque ele me machucava minha garganta. Era só na minha garganta. E ele chegou pra mim um dia e falou assim, o inimigo, ele sopra no meu ouvido pra mim ir na tua garganta. Ele falou pra mim. Ah, meu irmão. Eu falei assim, pois é. Então você ora, deixa pra você parar com isso. Porque isso não é normal e tal. Eu preciso conversar com alguém da minha família. Você não deixa eu falar com ninguém e tal. E também isso também? Não deixava de falar ele não deixava de falar com a minha família. E quando a família dele soube, eu falei, cheguei a conversar, a família dele me chamou de mentirosa. Entendeu? Aí depois eu fiz ele confessar pra família dele o que realmente ele tinha feito comigo. Aí ele foi e confessou, a família dele me pediu perdão e tal. E foi basicamente isso. Mas aí você não podia ter amigo homem também, que era ciumento, né? Ah, muito ciumento, era difícil. Ele podia ter amizade com todo mundo, marcava de sair com os outros, escondido de mim. Marcava de... Falava assim, vou sair tarde do trabalho, mas ia pra outro lugar. E eu descobria, entendeu? Porque o que eu quero descobrir, eu descubro. Então, Tá bom, desculpa. As pessoas chegavam, ó, fulano tá bem aqui, hein? Ah, tá bom. Chegava em casa com a cara mais cínica do mundo. Então, foi uma peleja, gente. Mas nesse período, as pessoas saem da igreja, largar tudo? Pensou em desistir? Eu pensei. E teve um período, a gente morando em Éden mesmo, né? Essa história eu não esqueço. A gente usava um celular só, era um XR na época. E eu falei assim, vou pra igreja buscar pro nosso casamento. Aí eu fui pra igreja e deixei o celular com ele. Aí eu fui lá buscar Deus, o culto foi uma benção. Só que nesse dia eu senti uma coisa muito estranha. Eu falei assim, eu vou sair do culto, eu sempre falava com todo mundo, eu falei, vou sair do culto e vou direto pra casa. E quando eu cheguei em casa, ele tava todo estranho. Só que ele é muito, muito burrinho, né? Eu cheguei em casa, falei assim, agora é minha vez de mexer no telefone. Aí ele foi todo assustado, foi e me deu o telefone. E foi ver a televisão. Aí eu falei assim, fui pesquisei o que tava vendo. Que ele apagou, mas ele não apagou do outro negócio, do Google, da lixeira do Google. Lixeira. Aí eu fui clicar. Histórico, né? Aí o que ele tava vendo? O X. O X. Tava vendo, todos os X, tinha um monte de X lá, hein? Tava vendo o X, eu fui e falei assim, o que você tava fazendo? Fui, assim, onde é que eu tô? Tava fazendo o quê, meu amor? Tá tudo bem? Aí ele, tava jogando. Aí eu tava jogando. Jogos mortais. Tava jogando? Aí ele tava. Aí eu falei, isso aqui é jogo? Fui e mostrei. É vírus. Ih, foi eu não. Isso aí, você tá vendo isso aí. Eu falei, isso aqui, que jogo bom é esse que você tá vendo, né? Aí acabou. Aí não deu pra mim. Eu falei, cara, eu buscando na igreja pro nosso casamento, fazendo propósito, e você falou... E ele não queria ir pra igreja. Não quero ir pra igreja. Eu falei, mas eu vou buscar pro nosso casamento. Igual uma boba mesmo, né? E ele fazendo isso tudo comigo escondido. Entendeu? Peguei muita coisa dele, muita. E foi isso, gente. Olha, Lourdes, eu Foi todo sem graça. Ainda veio pra cima de mim. Te agrediu nesse dia? Ainda veio pra cima de mim, tá? Eu, sinceramente, eu não teria essa paciência que o pastor tem pra aconselhar, não. Eu falo logo de cara, irmão,
Primeira agressão, não precisa nem encostar um dedo em você. Agressão verbal mesmo e tudo mais, irmão. É verdade. Procura teu rumo, que isso não vai dar Ele certo. me chamava de lixo, me chamava de um monte de coisa. Que isso, cara? Ele me humilhou muito, muito. E eu suportei muita coisa calada. Porque eu gostava dele, entendeu? E quando a gente gosta é uma coisa complicada, né? Não, isso aí eu acho Então- que isso aí é dependência emocional. Também. Isso aí, Muita às vezes, dependência eu- emocional. Tem muita Tinha mulher medo. assistindo isso aí, eu vou falar, isso é dependência emocional, porque tem muita mulher passando por isso. Verdade. Mas Sim. tem medo de sair, porque a igreja vai me criticar. Isso Criticar aí. o quê, meu Vou filho? te falar, eu tinha medo de sair do meu relacionamento também por causa disso. Eu falei assim, poxa, se eu sair, todo mundo vê ele como um anjo, né? Aí eu vou terminar do nada, as pessoas não vão acreditar em mim. As pessoas não vão acreditar em mim e eu não vou me separar. É E- coisa do inimigo. É coisa do inimigo. E, cara, depois que eu botei na minha cabeça, eu falei assim, olha, que se Deus quiser me castigar, ele vai me castigar, mas eu não vou ficar nesse relacionamento. Tanto que quando eu fui terminar, a última vez que eu fui terminar, foi no dia que a gente completou, mas que foi 2 anos de casado que a gente completou no dia 14 de dezembro do ano retrasado, se eu não me engano. Ele veio pra cima de mim, falou assim, se você vai dormir, porque eu ia dormir lá embaixo. Os quartos ali em cima, eu falei assim, eu vou dormir lá embaixo. Porque ele tava me xingando, me chamando de um monte de coisa. Sim. Aí eu falei assim, eu vou dormir lá embaixo, já que eu sou isso, então você vai dormir sozinho. Fui, peguei e dormi lá embaixo. Aí ele falou assim, você vai ficar fazendo o que lá embaixo, não sei o quê. Aí eu fui subir lá em cima e falei assim, olha só, você deve fazer um monte de coisa errada, mas eu não tô fazendo nada de errado. Eu vou dormir lá embaixo porque você me humilhou. E eu não sou o lixo que você acha que eu sou pra ficar dormindo com você. Fui, peguei meu travesseiro, quando eu saí com meu travesseiro, ele falou assim, você quer que eu pegue essa barra de ferro e taco em cima de você? Que era o varal de roupa que eu tinha deixado, que eu tava arrumando. Fui, olhei pra ele assim, quando eu olhei, virei, ele puxou meu cabelo, me jogou na cama, e aí começou, né? E eu fui, peguei, e os vizinhos, que era parente dos meus antigos pastores, moravam perto, moravam do lado, né? Eu fui, desci. Quando eu desci a escada, dei um empurrãozinho assim, peguei e saí. Quando eu desci a escada, que eu olhei pra cima, ele pegou os desinfetantes que fica assim em cima, jogou tudo em cima de mim. E aí foi a hora que eu me desesperei e gritei, porque eu poderia ter escorregado da escada e caído. Eu peguei e comecei a gritar aos vizinhos, e isso já era 4 e pouca da madrugada. Eu gritando aos vizinhos, que era parente dele, do meu antigo pastor. Pegou, todo mundo falou assim, vamos chamar o pastor lá, não sei o quê. Pegou, mandou ele embora. Aí eu consegui sair. E ainda tem mais. Quando eu saí do KM32 pra morar em Vila dos Teles de novo, ele queria vir atrás de mim. Aí foi aí que eu abri a medida protetiva contra ele. Ele queria vir no meu apartamento e usava a minha mãe, falando assim, sua mãe tá preocupada com você. Se você não me falar onde você tá, eu tava cheia de crise, cheia de problema, toda hora indo pro hospital, voltando, internada toda hora. E ele falando assim, mandando mensagem pra minhas amigas, tipo, se você não falar onde eu sei onde você mora pela foto que você postou no Instagram. Ou seja, ele criou um perfil fake pra poder ver, porque eu tinha bloqueado ele em tudo, né? E tipo assim, tentou ir atrás de mim. Aí eu fui, depois de uns 3 dias depois que eu voltei pra casa, eu fui na delegacia e pedi uma medida protetiva. O juiz foi rapidinho que ele decretou pra mim. Nem demorou tanto, porque eu tinha muita prova. E foi isso. Caramba, É uma rapaz. situação difícil. Mas e quando você se divorciou, as portas das igrejas se fecharam pra você? Todo mundo me apoiou. Porque normalmente a pessoa tem esse Eu fiquei com preconceito, né? medo, eu fiquei com muito medo. Mas todo mundo me apoiou. Cara, que bom. E eu postei esse vídeo, o vídeo que eu postei, que tá mais de 1 milhão de visualizações. Assim, eu, juro por Deus, postei o vídeo na intenção de, tipo assim, Um desabafo. Não, só pra algumas pessoas saberem, tipo assim, da minha redondeza. Eu não sabia que o vídeo ia pra mais de 1 milhão de visualizações. Eu não tinha noção de que ia pra isso tudo. Entendeu? Chegou muita gente que, tipo assim, nem esperava, né? E eu fui e fiz o vídeo, nem sabia. Que era só pro meu público mesmo ver. E todo mundo me abraçou, todo mundo mandando mensagem. Até hoje eu não consegui ler todas as mensagens que chegaram. Seguidores subiram muito pra mim, todo mundo me apoiando. As portas se abriram muito mais pra mim, né? Através disso, e basicamente foi isso. Todo mundo me apoiou. Eu acho Teve assim... um pouquinho de hater, assim. Sempre pessoal, tem, sempre tem tem. uns Mas eu vou te falar, foi minoria, porque a maioria, todo mundo me apoiou. Sempre me apoia, né? Porque eu nunca vou pra rede social falar nada que denegrine ninguém, nada que seja mentira. Eu sempre falo a verdade, entendeu? E é isso. Deixa um recado aí pra essa câmera aqui. Pra cada mulher que tá vivendo isso aí hoje. Gente, mulheres, vocês que estão passando por alguma coisa dentro de casa, por mais que seja verbalmente, você não precisa passar por isso, você não merece passar por isso. Verdade. E você não pode simplesmente achar que é normal
uma pessoa chamar você de lixo, te agredir verbalmente, porque a agressão primeiro, nem sempre ela começa fisicamente, ela começa verbalmente. Então, desde o momento que a pessoa que tá com você, ela te agride verbalmente, é dali pra pior. Ah, eu vou mudar, não acredita, porque essa pessoa não vai mudar. Então, você já se liga logo, ó, deu o primeiro sinal, já sai. Se você vê que a pessoa já tá começando mal, não continua. Porque você vai sofrer e vai ser muito difícil de sair, porque foi difícil pra mim sair. Então não aceite essas coisas, porque você é maravilhosa. Você é uma princesa de Jesus. E você não merece passar por essas coisas. E é isso. Eu acho, assim, na minha visão como homem, até como marido também, sou casado, graças a Deus, com minha esposa e vivi também um relacionamento complicado, porque isso aí, você tá falando de mulheres, mas eu passei por isso também, eles sabem a minha história. Sim. Eu passei exatamente a mesma coisa, você passou Só que também. ele não seguiu meu conselho, ele viveu mais de um tempo do que eu fui 10 anos, né? fiquei 10 anos preso. Meu Não. Deus. E situações que a única válvula de escape que eu tinha era ir para as igrejas para tocar, e nem isso eu podia às vezes fazer. Porque eu vivia preso numa situação que eu falava assim, eu não tinha vida, né? Eu não tinha vida. Eu não podia estar aqui agora nesse momento com vocês aqui. Não podia ter amizade com mulher, não podia ter, é uma situação e eu... Nem com homem? E ele que era meu amigo mesmo, que, entendeu? Que eu ia lá, conversava, chorar e tal. Nunca se irmou comigo não, né? Não, porque você, Graças a Deus. você não tinha como. Só que assim, quando você pega alguém, assim, uma mulher que passou pelo que você passou, o homem tem que ter muita sabedoria para saber lidar. É verdade. Porque a gente sabe que uma mulher que tem vários traumas, passou por dificuldade na sua infância, meu amigo tem que ter uma paciência. Porque ela carrega trauma e você não pode dizer, não sei o que a pessoa... Não, irmão, a pessoa carrega trauma. Sim. A pessoa tem um problema, você não pode querer exigir demais da pessoa uma coisa porque a pessoa carrega um trauma. Agora imagina assim, desculpa até estar comentando sobre isso, mas para uma pessoa que foi violentada na infância, até a vida sexual da pessoa também atrapalha, cara. Porque a mulher não vai querer ter relação com o cara todo dia. Não vai se abrir, né? Não vai, pô, porque ela lá atrás casamento. sofreu esse abuso aí. Se não tratar isso atrapalha o casamento. Ah, tá vendo? Tá me traindo porque eu não queria... Irmão, não é isso. É saber entender isso. Ó, ela tem um trauma, filho. Isso aí não é uma coisa fácil. Tem mulher que tá me assistindo aqui, que eu tiver mentindo, não pode falar. A gente teve uma palestra com a doutora Ruth Mota, até minha amiga. Mandar um abraço pra ela. Que ela falava sobre isso. Que falou assim, você que é casado... Às vezes sua esposa não quer ter relação com você, é porque muitas das vezes ela sofreu esse abuso na infância. E você às vezes não entende isso, quer exigir, não, você tem que saber como lidar com isso. Aí o tratamento tem que ser do homem para saber como lidar com a mulher. Tô mentindo? Eu passei isso no meu casamento. Viu? Foi muito difícil. Aí ele falava, você tem problema. Pra mim foi muito difícil ouvir essas coisas. Eu falava, você não consegue, não sei o quê. E toda vez eu ficava chorando. Entendeu? No começo, assim, eu ficava chorando. Porque ele foi meu primeiro casamento. Gatilho, né? Entendeu? Foi meu primeiro casamento. Era pra ser uma coisa especial, né? Uma coisa boa. Mas aí, você tem problema. Toda vez você fica assim, não sei o quê. E me doeu muito ouvir aquelas coisas. E mesmo assim, eu sempre ficava ali perdoando. Eu fui muito forte de ouvir aquilo tudo ali. Então, não aceito ser desmerecido por ninguém. Por ninguém. E é isso. Importante é o que Deus tem que falar ao seu respeito. Sim. Porque às vezes o homem ele tenta jogar a gente lá embaixo como se a gente fosse nada. Eu lembro como se fosse hoje. Ele estava no dia do culto. Em que eu saí de casa e disse assim pra mim. Deus tá mandando falar isso aqui, tá, gente? Normalmente nos programas a gente ri, brinca, mas hoje o negócio é diferente. Sim. Hoje tá espiritual. Hoje tá espiritual, é crente mesmo. É raro, mas acontece. Hoje tá espiritual. Eu lembro como se fosse, eu saí de casa bem triste. Eu tinha ouvido palavras negativas, me chamando de várias coisas, pastor de M, um monte de coisa, só coisa negativa mesmo. E eu falei assim, olha, na época eu nem pastor era. O Senhor tinha me feito uma promessa que eu seria pastor, e eu falei assim, olha, Deus não pode cumprir essa promessa na minha vida pelo casamento que eu tenho e a família que eu tenho. Eu não tenho uma família estruturada, eu não tenho uma vida legal. Aí ele me chamou para ir na igreja, ele, o Gerson, né, acho que tinha mais um, chamou para ir. Aí vamos, cara, vamos. Igreja longe, lá para dentro de Japeri, perto de um viaduto. Engenheiro Pedreira. Aí tu foi sempre pregar? Foi eu que preguei. Foi ele que pregou nesse dia. Aí o que eu fiz? Eu sentei no último banco, a igreja estava lotada, eu sentei no último banco. E o pastor da igreja pregava e ele falava assim, o Senhor Jesus, de repente Deus tomou em profecia e falou assim, olha, falou eu contigo dessa maneira, te trouxe nesse lugar para falar contigo assim.
o homem não pode impedir o que eu tenho para fazer na tua vida. E eu pensava assim, pô, a gente tá falando, ele tava pregando, quando eu abri o olho, ele tava na minha frente, a igreja era grande. Ele veio do altar até onde eu tava, parou na minha frente e falou assim, o homem não pode impedir o que eu tenho para fazer na tua vida. Grande é a obra que eu tenho para fazer na tua vida, te trouxe a este lugar dessa maneira. E me trouxe de Nova Iguaçu para Engenheiro Pedreira, Japeri, para usar uma pessoa para fazer isso para mim. Daquele dia em dia eu falei assim, o homem não pode impedir. De repente, para alguém eu não tenho um serventinho, não vai, mas Deus preparou outra pessoa para mim, que hoje em dia, todo dia me manda mensagem aqui. Mô, te amo, todo dia. Todo dia me manda mensagem, do nada me manda mensagem, te amo, todo dia é isso. Então, às vezes, você passou por isso também. De repente, alguém não te valorizou, mas Deus vai preparar alguém que exatamente vai olhar pra você e falar assim, você é a mulher de Deus que eu tava esperando. É isso, entendeu? Tu canta, prega, vai pra monte, ora... Não tem hernia de disco, não tem hernia de disco, diabetes, é muito Hernia de disco, bico de papagaio, semente de girassol. Porque tem um speed véia, pá, tem um speed véia. Não, Com todo respeito, é zoar. Nome de véia é speed véia, mas é zoeira, tá? Porque Lourdes, normalmente a gente lembra de uma senhora, Lourdes. É, nome da minha avó posso falar com a dona... Alô, posso falar com a dona... Eu falei que é Lourdes. Posso falar com a dona Lourdes? Ô, meu filho, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. O nome da minha avó é Lourdes. Aí Aí minha mãe queria botar Maria de Lourdes. Eu falei, não, aí não. Não, você falou não, tu tá lá na barriga, fica quieto. Não, é porque, como eu falei, os documentos foram todos refeitos, né? Então eu poderia acrescentar um nome ali. Entendeu? Aí minha mãe perguntou pra mim se queria botar Maria de Lourdes. Eu falei, não, tira o Maria e bota só Lourdes mesmo. Aí Maria não, né? Aí foi. Deve ser Dona Maria, deve ser Dona Lourdes. Aí não. Só dando um termo pra fechar esse assunto da relação abusiva, né? Que sinais você acha que a mulher tem que perceber que ela está dentro de um relacionamento abusivo? Que às vezes a pessoa está dentro de um relacionamento abusivo e não percebe. Acha que é normal. É normal. Quais os sintomas que você que passou por isso? Os primeiros sintomas para identificar. Quando você vai conversar com a pessoa... Tudo se descobre na conversa, né, cara? Na conversa tu vê muita coisa, né? Você chama a pessoa... 10 minutos antes de começar o programa, 10 minutos, já percebi que ela não é normal. Só que ela não é normal. Mas fala aí, brincadeira à parte, Vamos tá, lá. gente? Mas é verdade. O que tu é maluca ou quer conversa? Ninguém é normal. Quando você chama a pessoa pra conversar... vou chamar o meu esposo, meu noivo, meu namorado pra conversar. Aí você começa a falar as coisas que tá incomodando, que não tá legal no relacionamento, a pessoa fica... nada a ver. Você é maluca. Você é louca. Isso nada a ver. Isso é palhaçada. Gente, é por aí que começa. Porque quando a pessoa escuta o que você tá falando e fala assim, poxa, se isso aqui tá te incomodando, vamos consertar. Tanto a mulher quanto o homem. O homem também pode chegar pra mulher e falar que tá incomodando. Vamos consertar isso aqui? Se a pessoa não quer consertar ali, a tendência é piorar. Porque tudo que você falar pra pessoa, a pessoa sempre vai falar, isso é bobeira, isso é bobeira. Eu acho que o certo tá incomodando? Vamos resolver? Isso aqui que tá incomodando, então eu vou fazer o possível pra poder mudar isso aqui. Desde o momento que a pessoa não muda aquilo ali, ela já vai vir com outra coisa, e quando vai ver, vai piorando. Entendeu? Até o momento de chegar a parte de a pessoa te xingar e falar que não tem nada a ver. Aí a pessoa vai te dar um tapa, não tem nada a ver, isso é bobeira, foi sem querer. Então, as coisas começam quando você chama a pessoa pra conversar e a pessoa já não quer mudar ali. Então, dali você já sabe que vai pra pior, entendeu? Agora, quando a pessoa muda, realmente, fiz errado, vamos consertar, beleza. Mas passou dali, não quer ouviu essas coisas, já sabe que não vai dar certo. Irmão, te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito hypar. Todas as vezes que você aperta nesse botão, você ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então aperta muito nesse botão de hypar, irmãos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir essa mensagem. Compartilhe com seus amigos e familiares, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, compartilhe em seus grupos de oração. Seja instrumento de Deus.
no comentário fixado eu vou deixar o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, sem precisar esperar o algoritmo recomendar o vídeo para você assistir, entra lá e me segue, irmãos, porque eu tô compartilhando tudo lá no meu canal do WhatsApp, tá bom? Você não precisa esperar o algoritmo recomendar, você já tem o link do vídeo na palma da sua mão. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais chocantes que nós já trouxemos aqui no canal. A sequência de acontecimentos na vida da cantora Lourdes nos mostra como que o inimigo ele consegue armar uma cama para tentar destruir a vida de alguém que tem uma chamada muito forte, que tem um propósito de Deus muito grande na vida. Quando aconteceu a perseguição no Egito sobre a vida de Moisés, o inimigo ele não sabia que naquele tempo ainda não era o Salvador do mundo que estava vindo. Então, ele levantou uma perseguição contra a vida das crianças judaicas, dos filhos dos judeus, dos filhos dos israelitas. E muitos anos depois, quando veio Jesus, ele sentindo também que o propósito estava para se cumprir, ele levanta o mesmo tipo de perseguição. O inimigo ele sempre vai tentar de alguma maneira fazer com que o propósito de Deus não se cumpra. Mas o melhor de tudo é que ele não consegue parar o propósito de Deus na vida daqueles que Deus chamou e escolheu. Então, quando nós ouvimos a esse testemunho, aonde ela passa por problemas na sua adolescência, aonde ela passa por problemas no seu casamento, aonde ela passa por problemas de saúde, aonde, irmãos, é muito a mão de Deus na vida de alguém. É muito a mão de Deus, tá bom? Depois você entra lá no canal Papo 2, você assiste ao episódio completo, porque esse episódio é tremendo e vai falar poderosamente ao seu coração, tá bom? Se esse vídeo falou ao seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.